Hi everyone! As I promised, here's the 1K video special. And here, at the beginning of the video, I came to warn you that unfortunately, a large part of the video will be in Portuguese. Because I'm not 100% fluent in English yet, but I'm training a lot to solve that. So, for you guys understand the video, I will leave the subtitles in English for you to watch. So, please let the subtitles activated. I hope you like my video and yeah, enjoy! Fala galerinha do canal, tudo bem? Desculpa, eu ainda não sei fazer boas introduções. E aí pessoal, como vocês haviam escolhido na enquete do meu Insta, o vídeo do especial será sobre testar aplicativos de animação. E primeiramente, eu sei que eu já agradeci muito, mas ainda assim, novamente, muito obrigada por essa grande conquista que é os primeiros 1000 inscritos. Eu nem sequer imaginei que iria chegar nesse momento um dia. Eu confesso pra vocês que eu não sou boa com palavras, eu já me emocionei, já tive momentos que eu nem caiu a ficha pra mim. E eu já tive pics de muita alegria com essa. Espero que vocês gostem do conteúdo que vocês verão por aqui e rumo às 1500 rosas. Sim, eu chamo meus inscritos de rosas, qual o problema? Como vocês sabem, o canal bateu 1000 inscritos. E como o público tá maior, eu gostaria de trazer vídeos com mais qualidades para o canal. Porém, eu tô com a situação bem apertada financeiramente. Então, como eu ainda não possuo patrocinadores e esse canal precisa ainda alcançar certas horas assistidas, eu decidi divulgar aqui as minhas comissões. Pois é, se você precisa de emotes para o seu servidor, aqueles emojizinhos que são animados, PNG tubers ou emotes do seu personagem para pôr em vídeos, folhas de referência do seu personagem, ultimamente eu tô vendendo. Eu decidi abrir, pois daqui eu posso tirar uma economia para a compra de melhorias do canal e porque gosto de trabalhar com desenhos. Todas as informações vão estar nas minhas redes sociais que estão na tela. Em post fixado ou nos stories destacados sempre vai estar lá a tabelinha para vocês verem. Ah, e caso você não tenha condições no momento, não se preocupe. Você também pode ajudar assistindo, se inscrevendo e compartilhando o conteúdo do canal. E agora fique com o vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de 3 aplicativos utilizados para animação, sendo eles o Flipaclip, que eu já uso bastante para os meus vídeos, porém tá entrando aí com algumas atualizações novas, o Ibispaint, que recentemente teve uma atualização para uma aba de animações que eu não utilizei ainda, pois estava só nos desenhos, e o terceiro aplicativo, que é o Half Animation. Eu também nunca cheguei a mexer, só tipo uma vez ou outra para dar uma olhada aqui nos botões, mas eu nem lembro direito. Então praticamente vou falar o que eu acho dos aplicativos, com base na experiência que eu tive entre eles, fazendo uma pequena animação em cada um. Mas isso pode se chamar review? Talvez, não sei. O Flipaclip, que é o aplicativo que eu já estou acostumada e já uso há bastante tempo. Inclusive, a maioria dos vídeos que eu faço são feitos no Flipaclip. E também aproveitando, né, pra mostrar como eu animo, né, já que tem uma galerinha aí que de vez em quando pergunta quais aplicativos eu uso, como que eu animo. Então pronto, eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar pra vocês a minha melhor arma. Referências. Pois é, sempre quando eu tenho dúvida ou eu não consigo certas coisas, até em desenho, eu sempre busco. E é uma ajuda e tanto para artista. Eu tenho tipo um arsenal, né, na minha galeria só de tutoriais diferentes, paleta de cores. Já para as animações, eu possuo um livrinho que eu ganhei de presente que ensina a fazer aqueles desenhos que é mais cartunescos, aquele que é no estilo mais Disney ou Looney Tunes. Mas apesar desse estilo, né, mais cartunesco, ele também ensina tutoriais bem interessantes de certos movimentos de animação. Eu sempre costumo usar quando eu tenho dúvidas. Então, como eu sempre puxo uma referência, eu vou puxar aqui do livro. Então, né, aqui já abrindo o Flipaclip, já se nota uma diferença dos outros 2 apps, que é a quantidade de botões. É bem menos que os outros, são mais práticos e é ótimo para quem está começando a entrar nesse mundo de animações. Você percebe que é bem mais simples de animar até. Ele também não consome tanto espaço assim e normalmente não trava tanto. Pelo menos pra mim, quando ele começa a travar é porque tem muitas camadas feitas. Mas rapidinho eu resolvi isso. Inclusive eu notei que teve uma atualização de pincéis novos, só que agora é bem diferente do que era. E também tem o pincel de pixels, né, que eu usei no concurso do Flipaclip.
Tanto em desenho quanto em animação, eu costumo fazer primeiro um stickman e depois eu começo com a anatomia em si, que é caixas 3D, que é o que eu uso para fazer as partes do corpo. E claro, na animação, com os braços e pernas em cores diferentes, para eu não me enrolar toda quando eu faço um negócio e acaba trocando o braço para outro, a perna pro braço e não fique uma aberração. Ah, sim, tem algo que eu esqueci de acrescentar. O estilo que eu gosto de fazer das minhas animações é esse estilo mais puxado para a animação puppet e a animação frame by frame. A animação frame by frame é quando você vai lá e desenha frame por frame, como diz o nome. Já a animação puppet, você faz o desenho todo em partes separadas e vai mexendo na imagem. Eu gosto de misturar os dois, que aí facilita certas coisas. Feito o boneco de palitos, agora sim eu posso fazer anatomia. A referência tá de lado, mas eu vou animar num ângulo diferente pra focar no rosto da personagem. Pior que agora eu me toquei que vocês veem meu personagem nos vídeos, só que vocês nunca soube da backstory deles direito, um pouco sobre ele. Inclusive eu acho que vou falar um pouco sobre ela enquanto eu animo. Acho que eu nem falei o nome ainda. Mas eu vou falar pra vocês hoje. Essa personagem se chama Lilith Smith e é uma coelhinha bem tímida. Ela é uma ótima confeiteira, inclusive trabalha com isso na lore. Ela adora esses estilos mais vitorianos e suas cores favoritas são preto e branco, caso não esteja claro o suficiente. Inclusive, ela é irmã de consideração da Evelyn. As duas se conheceram quando ainda era pequenininha. Também foi nessa época que a Lilith conheceu seu fiel amigo de um olho só, o Senhor Meia-Noite. Ele é praticamente um ser mágico que conheceu a Lilith e por acaso eles ficaram inseparáveis. Isso tudo vai estar na lore. E assim ficou o resultado final da animação. Eu espero que vocês tenham gostado. Nem preciso dizer muita coisa, né? Eu gosto bastante desse app. Já sou acostumada com ele já faz uns anos. Apenas me gusta muito. Agora bora pro Ibispaint. Bom, como vocês sabem, eu sempre usei o Ibispaint para fazer aqueles meus desenhos. Só que eu vi o update novo da animação e eu nem sequer encostei, eu fingi que não tava lá. Eu tô praticamente mexendo nisso pela primeira vez. Primeiro ponto positivo que eu gostei é que não muda as opções de uso. A que eu me refiro são os pincéis, os efeitos, as imagens do Ibis. Então todos os pincéis e botões que eu gosto de usar, inclusive a gloriosa caneta especial que soluciona tudo na minha vida, também pode ser usado na aba de animações. Aqui está os frames, dá para duplicar e inclusive eu achei bem interessante foi essa opção de estender o tempo do frame, possivelmente para solucionar aquele spam e replicar frames iguais. Porém, o único ponto que eu não gostei tanto assim, eu vou preferir mostrar mais pra frente. Eu tava pensando no que animar e o que me veio no momento nessa parte aqui foi desenhar duas personagens minhas que inclusive, meu Deus, o amor delas são incríveis. São a Jenny e a Laura. Elas basicamente são rivais, tipo, a sério. Laura é uma vampira alternativa, como você pode ver, a própria grande vibes, adora ficar fazendo piadinha e zoar com os outros e também adora desafiar a paciência da Jenny. E gosta de tocar guitarra e baixo. Ela já viajou por muitos lugares e já existiu por bastante tempo, então ela já presenciou muitas coisas na lore. Já a Jenny é uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais quieta, mais calada. Ela gosta muito de chocolate, só que ela é facilmente irritável. Então, né, como vocês podem ver, uma gosta de desafiar a paciência e a outra é facilmente irritável, né? Então fica perfeito nessa dupla. E quando ela não ajuda a Lilith, ela trabalha como bibliotecária. É isso, basicamente. Essa animação foi bem mais demorada do que eu esperava. Esse era o ponto ruim que eu estava citando no começo. Praticamente a questão de duplicar certos movimentos. Para isso você tem que selecionar, clicar, copiar, ir pro frame e colar. Agora imagina fazer essa mesma sequência a cada frame, um por um, repetidas vezes, não do tipo um frame igual. Não que isso fosse um problema, a questão é tipo, eu tenho que clicar uma sequência muito grande de botões, são praticamente mais de 5 botões de frame por frame, fazendo repetidas vezes. Clip a clip também tem essa questão, né? Só que é bem menos botões. Você vai lá, copia, cola, 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 cola. É a mesma coisa, só que é bem menos botões. Fora que todas as camadas de todos os frames são diferentes. Então eu tinha
que organizar um por um. Principalmente também tinha que organizar eles nos lugares, porque quando você cola uma imagem no Ibis Paint, é normal que ele crie uma camada extra. Então, se você não precisa, você teria que apagar em todos. É um processo lento, perde um pouco mais de paciência, mas talvez dê pra fazer mais rápido quando você pega o jeito, né? Por exemplo, é um ponto de vista de alguém que tá na primeira vez mexendo nessas coisas. Aqui tá a animação. Pra uma primeira vez nessa aba não ficou ruim, mas também não ficou bom. Achei bem legal porque pode colocar mais efeitos, usar pincéis diferentes e o que não falta é botão. É cheio de função para acrescentar na tua arte. Também não preenche tanto espaço, porém depende do dispositivo. Se você quer fazer alguma coisa com mais pixel, uma imagem maior, possivelmente vai dar umas travadas ali com um pincel e outro. Agora a gente vai para o último, não menos importante, o Ralph Animator. Bom, para começar, eu gostaria de ressaltar que a primeira impressão que eu tive entrando no aplicativo era perdida. Eu tava totalmente perdida. Achei que seria necessário algum tutorial, mas com o tempo você mesmo consegue pegar o jeito. E mano, como que eu nunca usei essa plataforma antes? Essa animação eu decidi fazer uma personagem, né, que representa esse canal, a Evelyn Rose. Eu decidi fazer ela fazendo uma dancinha pra usar em vídeo mesmo. Agora falando sobre ela, eu não posso falar tanto da Lori, pois ela praticamente é a que carrega a história principal, né? Mas praticamente a Evelyn, ela é uma estilista que gosta de fazer roupas chiques de vários estilos diferentes. Inclusive Lilith é uma de suas modelos, a Ivy que faz a roupinha dela. A Evelyn, infelizmente, é órfã, só possui a Lilith como irmã de consideração, que foi quando as duas se conheceram, quando eram mais novas. Desde então sempre viveram juntas, inclusive elas moram juntas. Ela também gosta muito de escrever, não tem coragem de fazer isso porque tem vergonha, mas tudo que ela pensa, ela gosta de escrever no livrinho dela. Enfim, voltando ao Ralph Animator, eu realmente gostei de como ficou o design dos botões. Lembra muito aqueles aplicativos mais profissionais usados para fazer séries. E eu, inclusive, não duvido nada que tem pessoas que usam esse aplicativo para fazer aqueles animezinhos. Há muitas opções interessantes. Tem como configurar a qualidade dele para altos pixels ou não. Tem a opção de câmera, que é tipo selecionar para aparecer um canto específico que você quer escolher da tela. Eu achei isso muito massa. E olha só, quando no Flippa Clip tu vai visualizar frames, ou colocar um frame que dura mais tempo, no Ralph Animator tudo que tu tem que fazer é arrastar pro lado. Quanto mais tu arrasta, mais tempo tu fica. Isso é uma solução em tanto. Isso alivia muita coisa. O que me impressiona é como esse aplicativo não é tão conhecido. Me refiro em questão de ser conhecido tanto quanto o Flippa Clip e o Ibis Paint. É um aplicativo tão bom quanto, mas eu não vejo tanta pessoa falando sobre. E eu só fui conhecer esse aplicativo anos depois, lá no ensino médio, em uma aula de artes. E olhe lá. As únicas questões assim mais difíceis que eu tive foi a pressão da caneta, que é bem mais fraquinha, e a estabilidade, que impede da line art ficar muito tremido. Mas com certeza deve haver uma configuração e eu nem sei. E aí tá a animação. Eu realmente gostei de usar esse aplicativo. Com certeza vou usar mais vezes. E eu espero que vocês tenham gostado também, porque vocês vão ver bastante essa Evelynzinha dançando aqui. E esse foi o vídeo. Finalmente nós chegamos ao fim. O roteirinho para dar trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado das animações. Eu gostei bastante dessa experiência de fazer algo fora do comum, que eu já fazia sempre. Não se esqueça de dar uma olhada nas comissões do canal, que está nas minhas redes sociais. Se puder, dar uma passada lá também. E se possível, deixe seu gostei também, pois o vídeo deu bastante trabalhinho. Então eu espero que vocês deem essa forcinha. Espero que todos tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo.